E aí, já ouviu falar do Alto da Barca do Inferno? Tem que fazer vestibular com essa obra indicada como leitura obrigatória? Você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal. Venho fazendo aqui uma sequência de vídeos com obras indicadas para vestibulares. Hoje é o dia do Alto da Barca do Inferno, obra da literatura portuguesa, período humanista, século XV, escrita pelo pai do teatro português, o Gil Vicente. Pessoal, antes de falar um pouco da obra, vamos lembrar um pouco da época literária do qual ela faz parte. O humanismo é a segunda época literária de Portugal. Se dá logo após o trovadorismo, que é justamente no finalzinho da Idade Média, século XV, às vésperas do período renascentista ou classicista. Esse período é um período transitório, onde você vai verificar ainda uma permanência das ideologias ligadas à Igreja Católica, ou seja, teocêntricas, mas já uma antecipação daquilo que nós viríamos a chamar de antropocentrismo, certo? Então, é uma mistura de teocentrismo com antropocentrismo. Nesta época, que é uma época que reflete um grande avanço cultural, um grande avanço comercial em Portugal, nós teremos o desenvolvimento de inúmeras formas de produção. Nesse período humanista, pessoal, nós teremos a prosa historiográfica de Fernão Lopes, nós teremos a poesia palaciana com destaque para Garcia Rezende, mas a principal forma de produção mesmo é o teatro popular vicentino, que é justamente onde está inserida a obra O Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente, pessoal, ele é o criador do teatro em Portugal. Não tem nenhum registro de peças teatrais antes das produções de Gil Vicente. Ele trabalhava para a coroa portuguesa, era sustentado pela rainha e a sua função era criar histórias, certo? Para divertir a corte. E aí então, no ano de 1517, ele escreveu a famosa peça O Alto da Barca do Inferno. O que é um alto, professor? Muito comum na produção portuguesa da Idade Média, autos são peças teatrais em forma de poema que tem um caráter moralizador e religioso. Na verdade, autos são peças em forma de poema escritas com objetivo moralizador. Elas são obras religiosas e o autor produzia justamente vinculado aos dogmas da Igreja Católica. Lembre-se, estamos falando ainda de um período da Idade Média, de forte influência religiosa, principalmente em Portugal, que é um país de forte tradição católica, tá certo? O Alto da Barca do Inferno, pessoal, é uma peça bem simples, de um ato só, mas que na verdade funcionou muito bem em Portugal naquele período. Por quê? Porque trazia uma alegoria acerca das ações humanas na Terra. O Alto da Barca do Inferno conta a história do purgatório, que é representado simbolicamente por um porto, onde os mortos na Terra vão encontrar barcas que levarão eles ou para o inferno ou para o céu. E aí então, por meio dessa alegoria, o Gil Vicente passa uma mensagem moralizadora. Como assim, professor? As figuras que agiram de maneira incoerente com os dogmas da igreja seriam levadas ao inferno. As pessoas que agiram de maneira positiva, ligada à perspectiva da igreja, seriam levadas para o céu. E ao encenar essas peças para a população, ele terminava passando uma mensagem moralizante, pois as figuras que estavam envolvidas ali eram figuras da sociedade, que aí reproduziam o dia a dia da vida portuguesa durante o século XV e início do século XVI. Vamos falar do que trata a obra? Olha só, do que trata não, como se trata a obra. Seguinte, no cais, no porto, surgem duas barcas. Uma barca conduzida por um anjo, que levaria para o paraíso, que representa justamente o céu, a vida eterna. As obras que são classificadas como autos são de caráter religioso, então tinha que ter esse viés católico, ok? A outra barca era conduzida pelo diabo. E o diabo faria a seleção juntamente com o anjo para ver quem tem a possibilidade de ir para o céu ou tem a possibilidade de ir para o inferno. E aí então surgem inúmeros personagens que representam a sociedade portuguesa do período. A maior parte vai para o inferno. Apenas poucos são selecionados para o céu. E aí então os principais personagens são
a Brígida Vaz. A Brígida Vaz era uma prostituta, alcoviteira, claro, uma das principais personagens simbólica, ela vai terminar sendo levada para o inferno. Um sapateiro que acha que simplesmente por ter sido um homem que frequentava a igreja, praticava os dogmas da igreja, pensava que ia para o céu, mas ele esqueceu que em alguns momentos de sua vida ele enganou seus clientes, roubando os clientes. E aí então o diabo termina chamando a atenção desses feitos e convida ele para o inferno. Tem um frade, pessoal, que termina chegando lá e pensando que porque uma figura da igreja, ele teria caminho direto para o céu, mas não, como ele se envolvia, ele tinha um caso com a Florença, que inclusive chega com ele lá no porto, certo? Para ser levado para o céu ou para o inferno, ele termina sendo levado para o inferno. Aí você diz, professor, me diga uma coisa, esse período não era um período ainda medieval, de forte influência religiosa da Igreja Católica? Não, é um período de transição. Se é um período de transição, já havia aí algumas críticas a alguns elementos da igreja. Não é criticando a igreja, é criticando alguns elementos da igreja. E isso representa uma visão transitória. Ele já não tem medo de colocar o dedo na ferida. Tem uma crítica ao frade, que tinha muitos frades que terminavam fugindo da religião. E aí então esse é condenado. Temos, por exemplo, um agiota, certo? Que vai chegar lá achando que pode ir para o céu e justamente por ter trabalhado explorando as pessoas na terra, ele vai terminar sendo levado para o inferno. Chega um nobre, um fidalgo, e aí ele pensa que por ser um nobre que contribuiu com a igreja, ele vai para o céu. Mas não, ele viveu uma vida de luxo, cheia de interesse, ganância, e é levado para o inferno. Aí você diz, professor, não vai passar, ninguém não é para o céu? Sim, passam para o céu, pessoal, para a barca do céu. O parvo é uma pessoa boba, uma pessoa ingênua, uma pessoa que não comete maldade com ninguém. E aí por isso ele é levado pela barca do céu, a barca do paraíso. E para fechar a obra, quem termina entrando nessa barca do paraíso, conduzida pelo anjo para ser levado para o céu, são 4 cavaleiros medievais. E aí você diz, professor, que mensagem é essa? Os cavaleiros medievais, eles foram aquelas pessoas que lutaram nas cruzadas, divulgando a palavra da Igreja Católica, expandindo a ideologia católica. Então eles passam a ser simbologia de pessoas bravas que lutaram para fortalecer a igreja. Então eles têm caminho direto para o céu. Então percebam que o autor foi muito interessado na sociedade da época para poder conduzir os personagens como se fosse um reflexo da sociedade do período. O agiota era uma figura que existia no período, o nobre era uma figura que existia no período, o frade também. E aí então ele vai pegando essas peças da sociedade, claro, trabalhando de forma bastante caricaturesca. Esses elementos da sociedade são colocados nas barcas que vão conduzir ao céu ou ao inferno. E ele apresentava essas peças nos palácios, para os nobres principalmente, que eram quem bancava a sua produção artística, e isso terminava moralizando a ação desses nobres. Então por isso chamamos essas peças que são de caráter moralizador, tá certo? O autor do Alto da Barca do Inferno é Gil Vicente, autor português. Essa peça foi escrita em forma de poema. Naquela época, os poemas medievais eram produzidos em redondilha maior ou redondilha menor, que são aqueles versos mais curtos, de 5 ou 7 sílabas poéticas, que chamamos de medida velha. Não esqueçam as qualidades dessa peça. Ela tem que ser uma peça religiosa, devido à influência da Idade Média, da Igreja Católica. É uma peça moralizante porque vivíamos um momento de transição e o autor já tinha algumas ideologias humanistas, mas voltadas à perspectiva do antropocentrismo, ok? Beleza? Ó, se é uma peça, é um texto teatral, é um texto dramático. Então não mistura com texto lírico e narrativo, tá certo? Essa é uma obra dramática, feita para ser levada ao teatro, no palco, para ser encenada. Não é uma peça para ser lida por um leitor, é para o ator, junto com o diretor, o sonoplasta, colocar em prática, dando ação ao texto. Por isso que esse texto é um texto teatral, beleza? Se você gostou do nosso resumo, vem aqui, ó, curte, compartilha em suas redes sociais, divulga o nosso canal, que a gente precisa ficar famoso. Falou, tchau!